do verso 1 ao verso 10. Diz assim: sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E é por isso, neste tabernáculo, gememos aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus. Verso 4. Pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestido para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isso, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Verso 8. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. E é por isso que também nos esforçamos, quer presente, quer ausentes, para lhes sermos agradáveis. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, a tua palavra foi lida. Espírito Santo, nesta hora eu peço a tua ajuda, a tua direção, que o Senhor venha falar aos nossos corações de uma forma profunda, de uma forma extraordinária. Abre o nosso entendimento, abre a nossa mente, para que nós possamos compreender e entender a tua palavra. Que a tua palavra venha frutificar, e todo impedimento, toda barreira, tudo aquilo que quer impedir a ministração da tua palavra, nós vamos por terra no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o texto que nós lemos fala sobre a brevidade da vida. O texto que nós lemos fala sobre morte, sobre a ressurreição e fala também sobre a vida eterna. Nós vivemos em um mundo que não nos incentiva a pensar nessas coisas. Vivemos em um mundo em que nos entretém com vários entretenimentos, em um mundo cheio de diversão, em que nos leva a viver uma vida não pensando na eternidade, mas pensando no aqui e agora. E o texto que nós lemos fala sobre isso, sobre a brevidade da vida, sobre morte, ressurreição e sobre vida eterna. Alguém já falou, que já disse há muito tempos atrás, há séculos, que se em nós há desejos que não pode ser satisfeito nessa terra, é o caso de nós termos sido feitos para viver em outro mundo. Olha que coisa! Se em nós há desejos em que não pode ser satisfeito nessa terra, em que não pode ser satisfeito neste mundo, é o caso de nós termos sido feitos não para viver neste mundo, mas em outro mundo. E em nossos corações, em nossa alma, em nosso espírito, há desejo que não pode ser satisfeito nessa terra. Há desejo de vida eterna, há desejo de ver Deus. E esses desejos não podem ser satisfeitos aqui na terra. Isso é o caso de nós termos sido feitos não para viver nessa terra, mas para viver num mundo espiritual, num mundo celestial com Deus.
E a Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 3, verso 11, diz que Deus tudo fez formoso e colocou a eternidade no coração do homem. Meu irmão, esse desejo que o ser humano tem, que o cristão tem, de vida eterna, de não morrer, de viver eternamente, é colocado em nossos corações pelo próprio Deus. Eclesiastes 3:11, Deus fez tudo formoso em seu devido tempo e também colocou a eternidade no coração do homem. A vida, meu irmão, é breve. Nós precisamos a cada dia ter consciência da nossa brevidade aqui na terra. O mundo, a carne e o diabo conspiram contra nós. Como? Tentando nos manter ocupados, tentando nos manter entretidos nas coisas passageiras, nas coisas banais, nas coisas fúteis, nas coisas efêmeras. E nós precisamos, mais do que nunca, como igreja do Senhor, nos despertarmos. E o Espírito de Deus, o Espírito Santo quer que nós venhamos viver nesta terra, viver para a eternidade, viver nesta terra com o nosso pensamento, com a nossa mente, com o nosso espírito, com a nossa alma voltada para a eternidade. Alguém já disse que, pois é, o tempo está passando tão depressa e ninguém o vê passar. Afinal, as pessoas andam sem tempo e queixando-se das marcas do tempo. São os saudosos dos tempos. Pois é, já se passaram tanto tempo, não é? O tempo está passando, meu irmão. O tempo está voando. E nós, se nós não ativarmos, se nós não despertarmos para essa realidade, nós corremos sérios riscos de viver uma vida cristã inútil, sem fruto, uma vida cristã rasa, uma vida cristã que não agrada ao Senhor. Tiago, ele diz em Tiago capítulo 4, verso 14, Tiago capítulo 14, 4, verso 14, ele diz: vós não sabeis o que há de acontecer amanhã, que é a vossa vida. Vós sois como a neblina, que por um instante aparece e depois se dissipa. Nós não sabemos o que vai suceder amanhã, meu irmão, minha irmã. Nós não sabemos o que vai suceder daqui a 3 horas. O que é a nossa vida? É como um vapor, como uma neblina que aparece e logo se dissipa. O salmista, no Salmo 139, o salmista Davi, no verso 4, ele diz: Senhor, dá-me a conhecer qual é o meu fim e qual é a soma dos meus dias, para que eu reconheça quão frágil sou. Olha que coisa! O salmista pedindo a Deus: dar-me a conhecer qual é o meu fim e qual é a soma dos meus dias, para que eu saiba quão frágil sou. Salmo 39, verso 4. No verso 5 ele prossegue dizendo: o Senhor deste aos meus dias o cumprimento de alguns palmos. Ele diz: a minha vida, Senhor, diante de ti é quase nada. Aí ele diz: por mais firme que o homem esteja, ele não passa de vaidade. Por mais firme que o homem esteja, ele não passa de um sopro. E nós vivemos o ano de 2020, um ano atípico, um ano marcado pela pandemia, em que muitas pessoas morreram, milhares de pessoas que estavam fortes, firmes, mas que um vírus abateu, caiu por terra.
E o salmista diz, por mais firme que o homem esteja, ele não passa de vaidade, não passa de um sopro. Meu irmão, a nossa vida é isto. Nós não passamos de um sopro, a nossa vida é breve. Nós devemos ativar a nossa mente, a nossa alma, nos despertar para a eternidade. Ele prossegue dizendo no Salmo 39, verso 6, ele diz, o homem passa como uma sombra, em vão se inquieta, ajuntando riquezas, mas não sabe quem vai levar, quem vai ficar com essas riquezas. Aí no verso 7 ele diz, e eu, Senhor, que espero, ele diz, Tu és a minha esperança. Meu irmão, Deus deve ser a nossa esperança. Já que a vida é tão breve, já que a vida é efêmera, já que a vida é passageira, nós devemos fazer de Deus a nossa esperança. E o texto que nós lemos diz isso. 2 Coríntios capítulo 5, verso 1, o apóstolo Paulo ele diz, sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, nós temos um edifício, não casa feita por mãos humanas, mas eterna nos céus. Quando ele se refere dizendo, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, ele está se referindo ao corpo, à carcaça física. Ele diz, se a nossa casa terrestre, o nosso corpo se desfizer, nós temos no céu um edifício não feito por mãos humanas, mas eterna nos céus. E ele prossegue no verso 2 dizendo, é por isso que nós gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Quando ele diz, por isso nós gememos por sermos revestidos da nossa habitação espiritual, ele está dizendo que nós iremos ter um corpo glorificado, um corpo ressurreto, um corpo igual ao do nosso Senhor Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa, meu irmão, extraordinária, quando nós nos despertamos para a eternidade. A eternidade deve estar gravada em nossos olhos, a eternidade deve estar gravada em nossos corações, a eternidade deve estar gravada em nosso espírito. Como eu falei que o mundo, o diabo, a carne, ela conspira contra nós, quer nos manter ocupados, entretido. As pessoas querem se divertir, querem se entreter, e o que não falta neste mundo é isso. É entretenimento, é diversão, para nos tirar o foco, para roubar o nosso foco. A palavra divertir vem do latim divertere, que quer dizer mudar de direção, mudar de lado, mudar de foco. O divertimento é isso, é tentar com que as pessoas mudem de lado, de foco. O foco da igreja, o foco do cristão é a eternidade, é morar com Deus, é estar com Deus. Mas o mundo, o diabo, a carne está conspirando contra nós, nos quer ver longe deste alvo. O que não falta é entretenimento. O que não falta é diversão. E nós, como igreja,
Nós estamos indo na direção do mundo. Estamos sendo como o mundo. Estamos vivendo para aqui, agora. Isso é um perigo. Nós corremos um grande perigo. Acharmos que a nossa vida é apenas isso, divertimento, matéria, comer, beber, dormir, trabalhar. Não. O apóstolo Paulo, ele diz, em 1 Coríntios capítulo 15, verso 19, ele diz, se nós esperarmos em Cristo apenas para esta vida, nós somos os piores homens, os mais miseráveis dos homens. Se nós esperarmos em Cristo apenas para esta vida, somos os mais indignos, os mais miseráveis. Por quê? Porque estamos vivendo por aqui, por agora. Ele prossegue dizendo em 1 Coríntios capítulo 15, verso 19, ele diz isso. No verso 20 ele diz, mas Cristo na verdade ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele a primícia dos que dormem. Ele diz que assim como por um só homem veio a morte, por um homem também veio a ressurreição, se referindo a Adão e a Cristo. Assim como por um só homem veio a morte, também por um só homem veio a ressurreição. No verso 22 ele diz, assim como em Adão todos morrem, em Cristo também todos serão vivificados. O apóstolo Paulo, ele desejava, meu irmão, os céus, ele ansiava a vida eterna, ele ansiava estar com Deus. Se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, nós temos um edifício, uma casa não feita por mãos, mas eterna nos céus. É por isso que também gememos, aspirando sermos revestidos da nossa habitação celestial. No verso 4 ele diz, pois na verdade, os que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, mas porque queremos ser revestidos, para que o mortal seja revestido pela vida. Meu irmão, esse corpo é mortal, esse corpo é frágil. Paulo diz, não porque queremos ser despido, mas porque queremos ser revestido do nosso corpo espiritual, para que a morte seja absorvida pela vida. Meu irmão, um dia nós iremos estar ao lado de Deus, e iremos estar nos céus, com um corpo ressurreto, glorificado, aonde a morte não mais terá vez, onde não mais a tristeza terá vez, onde não mais morte, não onde mais aquilo que é passageiro vai ter vez. E quando as pessoas cristãs não acreditam nisso, nós vivemos em um tempo em que a igreja está envolvida demais com o mundo, se esqueceram dessas coisas, se esqueceram da eternidade. Meu irmão, nós possuímos patrimônios superiores a este da terra, nós possuímos bens duráveis, que não pode ser acabado. O autor de Hebreus, no capítulo 10, ele escreve aos cristãos que estavam sendo perseguidos, que estavam tendo as suas propriedades confiscadas pelo Império Romano.
para os cristãos que estavam sendo massacrados, presos. Ele chega no capítulo 10 de Hebreus, capítulo 34, ele diz: olha, vocês que não só compadeceram dos que estavam encarcerados, mas também aceitaram com alegria o confisco dos seus bens. Aí ele prossegue dizendo: pois sabendo que vós mesmo possui bens maiores, bens duráveis, bens permanentes. Meu irmão, os cristãos daquela época estavam aceitando com alegria o confisco dos seus bens, porque eles sabiam que possuíam nos céus patrimônios, bens duráveis, eternos. É como se hoje o presidente decretasse uma lei dizendo que todos os cristãos teriam seus bens confiscados, carro, casas, e muitos cristãos em nosso tempo, em nossa época, iriam entrar em desespero, iriam achar que as suas vidas acabaram, mas esses cristãos daquela época estavam aceitando com alegria. Hebreus 10, verso 34 diz isso: vocês não só se compadeceram dos que estavam mortos e dos que estavam presos, mas também aceitaste com alegria o confisco dos seus bens. Ele encerra dizendo: porque vocês mesmos têm ciência de que possuem bens maiores, patrimônios superiores. Nós, meu irmão, possuímos nos céus bens maiores, patrimônios superiores, coisas que os olhos não viram, que o ouvido não viu, nem penetrou no coração do homem. A Bíblia diz isso, que as coisas que os olhos não viram, que o ouvido não ouviu, e que não penetrou no coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aí diz: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito essas coisas que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, que nem penetrou no coração do homem. Deus nos revelou pelo seu Espírito. Diz a Bíblia: porque o Espírito Santo prescruta todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. O apóstolo Paulo foi um homem que passou provações nessa terra, passou dificuldades, foi preso, açoitado, apredejado, mas nem por isso ele se desanimava. Em 2 Coríntios capítulo 4, verso 16, ele diz: por isso não desanimamos. Ele diz: mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Ele diz no verso 17: porque as leves e momentâneas tribulações produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Quando ele diz isso em 2 Coríntios capítulo 4, verso 16, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, ele está dizendo do nosso corpo físico, ainda que esse corpo venha se deteriorar, contudo, o nosso homem interior, o nosso espírito, se renova de dia em dia. Meu irmão, esse corpo aqui, o seu corpo vai se deteriorar, vai envelhecer, vai ficar doente. As pernas vão perder a firmeza, os braços fortes vão perder a força,
Os olhos vão perder a visão. Os ouvidos vão perder a audição. Mas ele diz ainda que o nosso homem exterior, o nosso corpo, se corrompa, morra. Nós temos um corpo celestial, glorificado, um edifício eterno nos céus. Ele, no verso 18 de 2 Coríntios capítulo 4, ele diz: portanto, não atentando nós para as coisas que se veem, porque as que se veem são temporárias, mas as que se não veem são eternas. Meu irmão, é por isso que a igreja do século 21 corre um sério risco, porque ela está tentando para as coisas que se veem, está tentando para as coisas temporais. Quando os cristãos estão se apegando ao carro, à casa própria. Quando Paulo diz que nós não devemos atentar para as coisas que se veem, é não dar ênfase, é não colocar essas coisas acima de Deus, é não fazer dessas coisas um ídolo. Ele diz: atentando para as coisas que se não veem, porque as que se veem são temporárias. Isso é temporário, meu irmão, a casa, o carro, a riqueza. É por isso que o salmista diz no Salmo 39, verso 6, ele diz: o homem passa como uma sombra, em vão se inquieta, ajuntando tesouros, riquezas, mas não sabe quem vai levar, quem vai ficar com elas. E aí Jesus conta uma parábola no livro de Lucas, capítulo 12, no verso 15, ele diz: guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida do homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Ele prossegue dizendo: havia um homem rico que tinha campos, terras, estava produzindo muito, bastante, e ele conversa consigo: o que eu farei? Porque o meu campo está produzindo muito, os meus celeiros são pequenos. Ele disse: já sei, vou destruir esses celeiros pequenos e construir outros maiores, para que consiga guardar a abundância que o meu campo está produzindo. Aí ele disse: esse homem disse para si mesmo: minha alma come, bebe, descansa, porque você tem muito guardado em depósito. Aí Jesus diz, mas Deus lhe diz: louco, tolo, nessa noite pedirão a tua alma, e o que você tem preparado, para quem será? Aí encerra essa parábola em Lucas capítulo 12, verso 21. Jesus disse: assim é o homem, é a mulher, é a pessoa que ajunta riqueza para si e não é rico para com Deus. Quando essas pessoas que não estão ligadas na eternidade, quando essas pessoas que não vivem para a eternidade, quando ouvir a voz de Deus, quando chegar o seu último dia, a sua hora de partir deste mundo, irão entrar em desespero, em angústia, em aflição, porque não viveram para a eternidade, não viveram para Deus, viveram para si. O apóstolo Paulo lhe diz, em Gálatas capítulo 2, verso 20, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo no corpo, vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim.
Cristo tem que viver em nós. Quando a pessoa ímpia, a pessoa que não aceita Jesus, a pessoa que não vive para a eternidade, quando chega o seu dia da morte, a sua vez de partir desta terra, ela diz, desesperada, angustiada, ela diz: eu estou deixando o meu lar, eu estou deixando a minha casa. Mas o cristão que vive para a eternidade, ele diz: eu estou indo para o meu lar, eu estou indo para a minha casa. Essa é a diferença. Essa é a diferença, meu irmão, de viver para a eternidade, de viver para Deus. O apóstolo Paulo, ele deixa isso claro. Sabemos, 2 Coríntios capítulo 5, verso 1, sabemos que se a nossa casa terrestre, deste tabernáculo, se desfizer, nós temos um edifício, uma casa não feita por mãos humanas, mas eterna nos céus. E ele tem assim, ele nos dá a certeza de que isso é verdade, de que isso é real. No verso 5 de 2 Coríntios capítulo 5, ele diz: pois foi o próprio Deus que nos preparou para isso, nos outorgando o penhor do Espírito. Olha que coisa maravilhosa, ele dizendo, foi o próprio Deus que nos preparou para isto, nos outorgando o penhor do Espírito. Penhor é uma garantia. Ele está dizendo: Deus nos deu como garantia o seu Espírito de que tudo isso é verdade. Deus nos deu um penhor. Deus nos deu uma garantia, meu irmão, de que isso é verdade, de que a eternidade está próxima. Qual é o penhor? Qual é a garantia? É o Espírito dele que habita naqueles que aceitaram o Senhor Jesus. Verso 5. Deus nos preparou com esse propósito, nos preparou para isso, nos dando como garantia o Espírito Santo. E a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, verso 11, ele diz: se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos habita em vós, esse mesmo Espírito que vivificou a Jesus dentre os mortos, vivificará os nossos corpos também. Meu irmão, o mesmo Espírito que fez com que Jesus ressuscitasse dentre os mortos, habita em mim, habita em você, habita nos cristãos. É este mesmo Espírito que vai nos vivificar dentre os mortos. E a Bíblia diz que a nossa pátria não é a terra. Filipenses capítulo 3, verso 20, o apóstolo Paulo ainda ele diz: a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que nós temos que ter em nossa alma, em nosso espírito, em nossa consciência, a eternidade. Saber de fato e de verdade que a nossa pátria não é São Sebastião, não é Barra do Una, não é este mundo, mas que a nossa pátria é os céus. A pátria do cristão é os céus.
E o próprio Senhor Jesus, ele diz, Evangelho de João, capítulo 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus e crede também em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, vou preparar lugar. Quando preparar, voltarei para vos buscar, para que onde vocês estejam, estejais eu também, para que onde estejais vós também. Evangelho de João, capítulo 14, verso 1, 2 e 3. O próprio Senhor Jesus diz isso. Não se turbe o vosso coração. Ou seja, não se desespere. Não fique aflito, pensando que acabou, pensando que é o fim. Por mais luta, sofrimento que nós venhamos a passar nesta terra, há uma pátria nos céus. Jesus preparou um lugar para nós. Um dia, dentro em breve, a minha alma anseia, e nós devemos ansiar também, estar com nosso Senhor Jesus Cristo. Esse mundo é vil, esse mundo está cheio de violência. É você ligar a televisão, você vê a notícia. Homens guerreando, lutando, roubo, miséria, homicídio. E como é que os cristãos, alguns ainda, têm desejo de estar dia por dia nessa terra? Estão presos às coisas dessa terra. A eternidade, meu irmão, espera aqueles que são lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Nós devemos viver nesta terra, meu irmão, uma vida que agrade ao Senhor. O apóstolo Paulo prossegue em 2 Coríntios capítulo 5, verso 6, ele diz: temos, portanto, bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos presentes num corpo, nós estamos ausentes do Senhor. Então, enquanto nós estamos vivendo, enquanto nós estamos neste corpo corrompido, nós estamos ausentes do Senhor, no sentido fisicamente. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele tem um corpo ressurreto, um corpo glorificado. Ele foi assunto aos céus, subiu em um corpo glorificado, em um corpo ressurreto. Ele diz, enquanto nós estamos neste corpo, nós estamos ausentes do Senhor. No verso 7 de 2 Coríntios capítulo 5, ele diz, nós vivemos por fé e não por vista. Meu irmão cristão deve viver nessa terra é por fé e não por vista. É saber que tudo isso que eu estou falando, que a Bíblia está falando, é verdadeiro, é fato, é verdade, que dentro em breve tudo isso vai acontecer. É por isso que ele diz, andamos por fé e não por vista. Meu irmão, teve momentos na minha vida em que se eu não acreditasse, em tudo isso, eu estaria longe da fé cristã. O desespero às vezes nos ataca, nos sobrevém as lutas e que nós nos desesperamos. E o que nos resta é a fé, é a crença. Saber que Deus tem nos céus um corpo glorificado, um corpo ressurreto para nos dar bens maiores do que possuímos aqui nessa terra.
Aí no verso 8 de 2 Coríntios, capítulo 5, ele diz: entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. O apóstolo Paulo, ele ansiava, desejava deixar o corpo, partir desta terra e habitar com o Senhor. Meu irmão, nada de belo nesta terra, nada de luxuoso nesta terra pode ser comparado com a beleza que é os céus. Não há nada nessa terra que, por mais de encher os olhos humanos de tanta beleza, de tanto luxo, não pode ser comparado com a beleza dos céus. É por isso que o apóstolo Paulo, ele diz, em Filipenses capítulo 1, verso 21, ele diz: o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Quantas pessoas estão se agarrando a esse mundo, não querendo deixar este mundo, mas o cristão, o verdadeiro cristão, aquele que foi lavado e remido, ele anseia os céus. Ele sabe que esta vida, o viver é lucro, o viver é Cristo, mas o morrer é lucro. No sentido de que coisas superiores, maravilhas, nos espera. Aí no versículo 9 do texto que nós lemos, 2 Coríntios, ele diz: é por isso que também nos esforçamos, quer presente no corpo, ou quer ausente do corpo, para lhe sermos agradáveis. O apóstolo Paulo, ele vivia com esse sentimento de ser agradável a Jesus, de ser agradável a Deus. Isso deve ser o nosso sentimento, que a nossa vida venha ser uma vida que venha agradar ao Senhor a cada dia. O apóstolo Paulo, ele vivia com esse sentimento. Tudo aquilo que ele passava era para agradar o Senhor. É por isso que ele diz, no verso 9 de 2 Coríntios capítulo 5, quer presente no corpo, quer ausente do corpo, nos esforçamos para lhe sermos agradáveis. O nosso desejo tem que ser esse também. É agradar ao Senhor, é viver uma vida que Deus venha estar satisfeito conosco. E o que é agradar ao Senhor é não nos atentarmos para as coisas que se veem, porque as que se veem são temporárias, mas as que se não veem são eternas. Que os nossos desejos a partir de hoje venham mudar, que as nossas prioridades a partir de hoje venham mudar, que nós venhamos fazer de tudo para agradar ao Senhor, que nós não venhamos dar mais ênfase àquilo que é passageiro, àquilo que é efêmero, àquilo que é material, mas dar ênfase, valor às coisas espirituais. Deus quer que nós vivamos para a eternidade. E o apóstolo Paulo, ele nos convida para isso. Quer vivamos, quer morramos, vivamos para o Senhor, morremos para o Senhor. Deus, ele quer, meu irmão, levantar uma igreja forte. E nós só seremos uma igreja forte nessa terra quando nós nos despertarmos
para a eternidade. Quando nós nos despertarmos para a eternidade, nós vamos fazer mais pelo reino, nós vamos fazer mais para Deus. Paulo ele diz em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 52, ele diz que nem todos dormiremos, ou seja, morreremos, mas transformados seremos no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A última trombeta ressoará. Diz que nós seremos transformados, que é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e este corpo que é mortal se revista da imortalidade. Ele diz, e quando este corpo que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, este corpo que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Meu irmão, a morte foi tragada pela vitória de Jesus, e é por isso que nós temos que a cada dia viver para a eternidade, viver para Deus, sabendo que quando nós deixarmos esse corpo, quando nós fecharmos os nossos olhos aqui na terra, nós estaremos abrindo os nossos olhos nos céus, contemplando o Senhor, iremos estar cantando junto com os anjos: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Essa mensagem que vai me consolar, faltando alguns segundos de eu partir desta terra. Eu não tenho medo da morte. O cristão não deve ter medo da morte. É saber que coisas maiores, superiores, permanentes nos espera. O apóstolo Paulo tinha certeza da vida eterna, e nós devemos ter certeza da eternidade. E aí o apóstolo Paulo viveu para isso, viveu por isso. E ele, perseguido pelo Império Romano, perseguido por Nero, de forma rude, ele é colocado em uma prisão, em uma masmorra, já velho, mas com a certeza, com a convicção de vida eterna, da eternidade, dentro da cadeia da masmorra, sem nenhuma companhia. Ele começa a escrever a carta de 2 Timóteo, uma carta para seu filho Timóteo. 2 Timóteo capítulo 4, verso 6, ele diz: Timóteo, já estou sendo oferecido por libação. O tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Paulo, preso, sozinho, recebeu a sentença de Nero, a decapitação. Mas antes dele ser decapitado, antes dele ter o pescoço dele caído por terra, ele escreve essa carta a Timóteo. 2 Timóteo capítulo 4, verso 6, 7. Ele diz: estou sendo oferecido por libação. Libação é uma oferta líquida. Estou sendo oferecido por libação. O tempo da minha partida é chegado.
ele usa essa palavra partida para se referir à morte dele. Ele diz: o tempo da minha morte é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. No verso 8 de 2 Coríntios, de 2 Timóteo capítulo 4, ele diz: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia. Aí ele diz: e não somente a mim, mas a todos quanto amam a sua vinda. Como homem diante da morte, preste a ser decapitado, permanece firme na sua fé. É porque ele cria na eternidade. Assim como ele, nós devemos combater o bom combate. Não desista. As nossas perseguições, os nossos problemas são pequenos diante dos problemas que ele passou. Quantos irmãos nossos agora mesmo em outros países estão sendo perseguidos, mortos. Quantos irmãos nossos na época de Paulo foi lançado aos leões, às feras, foram mortos pela fé em Jesus, tendo certeza da eternidade. Quantos irmãos nossos foram queimados na fogueira? E diz testemunhos, relatos, que quando eles eram queimados, eles estavam cantando hino, louvando a Deus, sabendo que eles iriam entrar na eternidade. O que nos falta é esse anseio de eternidade, de vida eterna. E no ano 66, em Roma, na Via Ápia, o apóstolo Paulo é tirado da prisão, da masmorra, para ser morto. Chegando na Via Ápia no ano 66, sem titubear, sem vacilar, com a certeza da eternidade, ele entrega o seu espírito a Deus. Ele abaixa a cabeça aos seus algozes, inclina o pescoço, e uma guilhotina, uma espada, arranca o pescoço dele fora. Enquanto o corpo dele tomba na terra, o seu espírito entra nos céus, nas regiões celestiais, na eternidade. E ele está lá agora eternamente, vivendo com Deus, com nosso Pai. Esse deve ser o nosso anseio à eternidade. Convido o grupo de louvor para subir, por favor. Nós ficamos de pé, pedindo ao Senhor para que mude nossas prioridades. Ele morreu com a certeza da eternidade. Que nós não venhamos titubear, que nós não venhamos vacilar.
desistir, retroceder. 2 Coríntios, Hebreus capítulo 10, 37, diz que aquele, em pouco tempo, aquele que há de vir virá, Jesus Cristo. Pode cantar o hino. Me apegar com as coisas daqui, pois eu sei ao lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus, vem buscar a sua noiva. Ele virá no piscar de olhar. Quem estiver pronto, ele irá na sua glória com ele morar. Ele vem. Tristeza, não mais temor, junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, ele vem. Oh, amado Jesus. Com ele irá na sua glória, com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem. Todo louvor, vamos clamar, então vem, tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor, vamos clamar, então vem. Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, ele virá no piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá na sua glória, com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor.
louvor. Diga ao Cordeiro que se entregou. Ele vem, Ele vem. E Tu és Senhor, o nosso Deus. Digno Tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Tu és Senhor, o nosso Deus. Digno Tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. E Tu és Senhor, o nosso Deus. Digno Tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Oh, Jesus, meu amado, Somos estrangeiros nesse lugar. Nós temos essa consciência de que somos estrangeiros. A terra não é o nosso lar. Há um lugar preparado para nós. E somente aqueles que têm certeza da eternidade, certeza da vida eterna, que pode, no seu último dia de vida nessa terra, nos seus últimos segundos, para o último suspiro, dizer: eu estou indo para o meu lar. Que o Espírito Santo possa, a partir de hoje, fazer com que esta mensagem venha frutificar em nossos corações, frutificar em nossas mentes, que nós viemos viver para a eternidade, que a eternidade vai estar gravada em nossos olhos, que a eternidade vai estar gravada em nossa mente,